tá? Se quiser direitos autorais. Eu não assinei sessão de imagem, hein? Eita. Eu já vou acionar os meus advogados aqui. Vou botar um emoji na sua carinha. Ainda bem que o Andrews ainda é parceiro do Rocha Filho lá e consegue uma assessoria. Pode começar, Filipão. O tempo é seu. Tá, A câmera é sua. eu vou compartilhar aqui, aí vocês me dizem, tá? Ok. Foi? Foi. Estamos vendo. Boa noite, Maurício. Tá, eu só não consigo Boa noite. colocar ela no modo de apresentação, mas vamos assim que eu acho que vocês conseguem ler e eu não vou evitar muito texto, é mais pra gente bater papo e seguir um roteirinho, tá? Como o Caio me pediu, ele me falou sobre o que é a confraria, quem são as pessoas que se reúnem, então, pelo que ele me disse que já tinha tido, eu quis trazer essa proposta de comunicação e toda a abrangência da comunicação, porque eu sou jornalista de formação, mas eu tenho especialização em marketing, especialização em vendas. Então, eu vejo a comunicação como um processo 360 dentro de uma empresa, como um negócio. Todas as suas ramificações, isso serve para pequenas, médias, grandes empresas e, principalmente agora também, eu consigo aplicar em órgãos públicos. Para quem não me conhece, atualmente eu sou coordenador de comunicação institucional do Ministério Público de Rondônia. Eu já fui gerente de marketing do Grupo Sapiens por 7 anos. Tive uma passagem mais breve de integração no Grupo Aparício Carvalho. E no último ano eu desempenhei a função de gerente de marketing e relacionamento no Rocha Filho Advogados. Eu sou, como eu comentei, né? Eu sou graduado em jornalismo pela Uniron, aqui em Porto Velho. Pós-graduado em administração de empresas com ênfase em marketing na FGV e atualmente concluí meu MBA em gestão comercial e inteligência de mercado no IPOM. Tá? Eu preparei basicamente alguma coisinha para a gente falar sobre branding, sobre a comunicação 360, como isso chega no marketing, nos nossos departamentos de marketing, que eu tenho visto que as nossas empresas locais aqui em Rondônia, elas estão investindo muito em departamentos de marketing, e esses departamentos são sempre multidisciplinares. A assessoria de comunicação, que foi onde eu desempenhei muito da minha atividade nos últimos anos, e a integração com vendas. E assim, como eu disse, não é uma palestra, tá? Se vocês tiverem dúvidas, quiserem perguntar, fiquem à vontade, a gente vai trocando durante todo o percurso. E é uma coisinha bem rapidinha para a gente falar mais sobre cases mesmo, depois. Ok? Tá, vamos começar com o que é o branding, né? O branding é um conjunto de ações alinhadas ao posicionamento, propósito e valores da marca. A gente costuma dizer que o branding é a espinha dorsal. Ele é o que define a sua marca. E ele vem logo em seguida quando você pensa, eu quero criar uma empresa que faça, sei lá, venda de bonés, uma empresa que venda picolé, uma multinacional que seja. Ela tem que ter uma espinha dorsal focada na comunicação, que é o branding, alinhada diretamente ao planejamento estratégico dessa empresa. Lá quando você pensou no seu plano de negócio, o porquê essa empresa deveria existir, você já tem que estar alinhado com esses valores de comunicação. Ele é uma ramificação desse plano de negócio, por assim dizer. Então, o objetivo do branding é despertar sensações e criar conexões conscientes e inconscientes, que são cruciais para que o cliente escolha a sua marca no momento de decisão de compra do produto ou serviço. Atualmente, a gente vive um processo que o Kotler chama de marketing 4.0, que é alinhado aos valores. Então, as marcas, elas têm voz, elas têm personalidade, elas têm, muitas vezes, muito mais do que uma persona, né? Eles têm embaixadores, eles têm pessoas que representam essa marca. Então, tudo isso tem que estar alinhado. Os valores enquanto empresa e o que ela quer comunicar. Isso é o que a gente chama de branding no dia a dia. E o branding, basicamente, eu costumo dizer que ele parte, quando você cria uma empresa, do Golden Circle, que o Simon Sinek costuma dizer, que é a razão do porquê. Porque muitas vezes as pessoas, quando pensam em comunicação,
elas pensam em criar produtos, né? Eu quero estar nas redes sociais, eu quero anunciar na TV, ela já pensa direto no quê. Só que a gente precisa entender que a comunicação ela tem que partir do propósito, que é esse porquê, que a gente sempre fala, né? No livro do Simon Sinek, ele fala, comece pelo porquê. Por quê? Esse porquê é a sua missão, qual é a razão da sua empresa existir, por que ela deve ser importante para alguém. E então ela vai para o como, que é como você vai comunicar isso na prática, né? O que te destaca no mercado, qual é o seu diferencial, por que a sua empresa é diferente das demais que fazem a mesma coisa, e então o que é o de que forma você vai fazer isso, com os canais que você vai escolher. O seu branding, a partir do Golden Circle, você vai refletir isso em várias formas, que é no seu logotipo, na sua fonte, no seu discurso, no seu tom de voz, no jingle que você lança, no porta-voz que você escolhe para falar sobre alguma coisa, nos valores da sua empresa. Eu passei muito tempo na Sapiens e eu brincava lá com o Augusto, o Caio vai conhecê-lo melhor, que eu escolhi até as roupas dele para dar entrevista. Por quê? Porque tudo tinha que ter alinhado com o que a gente ia falar. Em eventos de esporte, ele tinha que estar aparentando uma coisa, em eventos de educação executiva, ele tinha que estar aparentando outra, em entrevistas na TV, ele tinha que estar aparentando outra coisa. Então, tudo isso fazia parte do branding, de como a gente queria aparecer e o que a gente ia comunicar, mais precisamente, tá? Deixa eu mudar aqui. E aqui eu trouxe mais o conceito efetivamente da comunicação 360, que é aquilo que eu disse do marketing 4.0. A comunicação 360 ela é omnichannel, né? Ela está em vários canais. Quando eu tenho uma ideia para minha empresa, quando ela nasce, eu já tenho que pensar de que forma eu vou comunicar, eu tenho que pensar quais são as cores que vão expressar, de que forma eu vou manifestar esse desejo de ser notado, quais são os valores da minha marca, de que forma a minha marca fala. Muitas vezes eu estava falando para o Caio antes da gente começar que a gente vai inserir o Ministério Público no LinkedIn. Por que o Ministério Público nunca esteve no LinkedIn até então? E por que a gente vai entrar agora? Porque a gente quer falar sobre carreira, a gente quer mostrar quem são as pessoas que fazem a defesa da sociedade como um todo. A gente quer humanizar a marca, a gente quer aproximar da sociedade de uma forma que não é só fazer notícia, não é só mostrar o que a gente está fazendo de inquérito, quais são as denúncias, o que a gente está apurando no dia a dia. E isso tem tudo a ver com essa comunicação 360, que a gente pensa a notícia, mas a gente pensa a abordagem dela para outros canais, né? Todos os canais, na verdade. E tem essa pegada do omnichannel, que é justamente isso, que é, por exemplo, o texto que é veiculado num blog, ele pode virar um post no Instagram, ele pode virar um artigo no LinkedIn e um vídeo no YouTube. No centro da comunicação 360, nós vemos que o consumidor é o agente principal de todo o processo. Mais lá na frente, na integração com vendas, eu vou falar sobre... Hoje, a gente não faz mais o foco no cliente, não adianta mais você pensar o que o cliente quer. Você tem que estar com o foco do cliente, que é o que ele está desejando para você entregar. A gente não tem mais aquele marketing lá atrás, onde tinha oferta e demanda, né? A gente primeiro criava o produto, depois encantava o consumidor para que ele consuma. Agora, a gente vê o que o consumidor quer e a gente cria produtos que supram aquelas necessidades. Essa é a nossa comunicação 360. Aí aqui vem só uma frasezinha do Peter, que é: o marketing é a ciência e a arte de explorar, criar e proporcionar valor para satisfazer necessidades de um público-alvo com rentabilidade. Quando a gente já fala de marketing, primeiro eu falo branding e eu falo de valores. Eu falo da espinha dorsal da comunicação, né? É a minha base, é o meu alicerce. Quando eu vou para o marketing, eu transformo essa comunicação num negócio. Eu crio algo para que o meu público-alvo esteja satisfeito, mas que principalmente que eu lucre, porque toda empresa, obviamente, na sociedade capitalista que a gente vive, ela visa o lucro. E a gente tem que lucrar, porque se não lucrar, não tem produto, se não lucrar, não tem pagamento de fornecedor, de colaborador. E isso
é basicamente o nosso propósito como um todo. Dentro do marketing em si, a gente tem várias abordagens que eu chamo dos pilares e as possibilidades de estratégia de marketing. O marketing digital, onde a gente trabalha diretamente nas redes sociais, principalmente na internet, usando tecnologia, né? Muita gente acha que o marketing digital é só fazer post nas redes sociais, mas vai muito além disso, né? Vai de conhecer o seu público, a sua persona, adequar o canal. Não adianta nada você ter disparo de e-mail marketing para o seu público se ele não conversa com você, se você não tem muitas vezes o e-mail dele. Muitas vezes é melhor você ter um site, você está... Muita gente fala assim, eu quero estar no TikTok porque o TikTok é a onda do momento. Mas o seu cliente está no TikTok, porque imagina, se você tem um cliente numa faixa etária ali de 50, 60 anos, na maioria das vezes ele não vai estar. O marketing de conteúdo, que é onde você cria valores para ter uma relação com o cliente, nessa questão que a gente fala muito do que ele procura especificamente, né? Vamos supor, alguém procura lá no Google, eu quero um curso de marketing sobre isso. Vai aparecer várias agências fazendo e-book, fazendo artigos para instruir e principalmente para criar autoridade nesse projeto para no futuro converter. É basicamente isso que a gente fala do marketing de conteúdo, que está ligado ali ao inbound marketing. O outbound, que a gente chama, é o anúncio, né, a propaganda que interrompe o seu cliente. Muitas vezes você está navegando, você vê um banner que fala sobre um curso, ou você está assistindo um vídeo e interrompe para falar sobre o iFood, por exemplo. Esse é o marketing outbound. O inbound é o que você busca e o que você entrega conteúdo de valor para o seu cliente para sanar um problema que ele tem. Já no marketing de relacionamento, é onde a gente trabalha o cliente diretamente. Qual é a necessidade do meu cliente? Como que eu vou medir isso? O cliente ele já me contratou, eu já tenho uma relação com ele, mas eu tenho que medir a satisfação dele para que ele continue comprando comigo e principalmente para que ele compre mais, para que a gente expanda essa nossa relação de venda, né? Que é o que a gente chama nas vendas de upselling. Ele compra um produto de entrada, muitas vezes ali, vamos supor, de R$10, mas eu tenho outros produtos mais elaborados, mais caros, que eles podem custar 100, 200 e que ele pode fazer essa compra. No marketing de produto, efetivamente, a gente vai ter um produto moldado para esse cliente, que era o marketing mais antigo, né? Que a gente fala de criar uma demanda e fazer uma oferta a partir de uma demanda que não tem. A gente cria para criar esse desejo e encantar esse cliente. O marketing de guerrilha, que é um marketing a partir da diferenciação, né, o que a gente chama atualmente de live marketing, que é proporcionar uma experiência para esse cliente. As grandes marcas fazem ativação, né? O Cheetos fez a casa Cheetos, o McDonald's criou a loja do Mac 100, para que o cliente vivencie aquele dia a dia e para que ele tenha uma experiência de encantamento com o cliente. O marketing viral, ele aproveita o buzz, o social ali da rede social, ele aproveita tudo que está sendo falado para entrar naquele discurso, para embarcar numa onda que já está sendo falada. O marketing pessoal é voltado para criar autoridades para algumas pessoas específicas, né, para criar autoridade em porta-voz e tudo mais. E o endomarketing ele é voltado para dentro das empresas, dentro das organizações, para falar sobre cultura, para que o seu público interno seja um stakeholder, seja um defensor da sua marca. Falei que só agora, vocês estão tudo calados, eu não sei se está travado, eu não sei como que está. Tá ótimo. Estamos aqui te ouvindo. Eu desembesto a falar, mas vamos lá. E aqui tem um outro diferencial dentro da comunicação, né, do branding como um todo, que é a assessoria de comunicação e assessoria de imprensa. Muita gente confunde os dois, porque eles fazem parte do mesmo pacote, eles estão geralmente inseridos dentro de um setor de marketing. A questão em si é que os pilares são os mesmos, a empresa, a mensagem e o público. O que vai variar é o produto, porque na assessoria de imprensa a gente vai ter basicamente um relacionamento externo, um relacionamento com o mercado.
onde a gente vai fazer atendimento, soltar release, atender a imprensa, fazer sugestão de pauta. Ela é liderada basicamente pelo setor de jornalismo. Enquanto a assessoria de comunicação, ela atua tanto com o mercado, mas ela atua também internamente, que é através de outros produtos. Ela pode fazer um jornal mural, ela pode fazer uma newsletter, ela pode atuar diretamente no endomarketing, ali na questão de cultura de valores, para transformar esse público interno também em multiplicadores, em stakeholders da sua marca. Oi? Travou aqui para mim na hora que você falou. Ah, tá. Tudo bem, então vamos continuar, que está acabando já de apresentação, a gente vai falar sobre case especificamente. Daqui é basicamente sobre o processo de vendas, né? Porque a gente fala sobre o marketing, fala sobre as vendas, que geralmente são setores separados, mas que a gente precisa entender que eles trabalham sempre juntos, porque o marketing envolve todo o processo de antes, durante e depois da venda, né? Que entra no quesito antes, a gente pode ter marketing de guerrilha, marketing social, assessoria de comunicação, que é o que prepara essa imagem da instituição para que o cliente identifique valor, para que o cliente tenha desejo, nessas coisas como um todo. Durante da venda, que é o que vai abastecendo o cliente com diferenciais de por que ele deve comprar de você e não de outros produtos similares no mercado. E depois da venda, naquele marketing de relacionamento que a gente estava falando, de nutrir sempre o cliente para que ele possa ampliar a venda com você, né? O marketing, ele prepara o cliente para a venda. Essa integração marketing e venda dentro do pilar da teoria, a gente chama de SMARKETING, né? Que são sales mais marketing, venda mais o processo de marketing. Porque a gente trabalha vários pilares, que é a atração, retenção e conversão de leads, né? Quem é da área de vendas ou trabalha com empresa entende aquela questão do funil de vendas, né? Atração, oportunização, venda e tudo mais. A preparação dos canais para atendimento, porque não adianta você ter uma assessoria de imprensa forte, que bota os seus porta-vozes para falar na imprensa, se quando as pessoas procuram vocês nas redes sociais, os canais estão desatualizados. Quando alguém fala com uma empresa na rede social, alguém não responde. Ou quando ela vai no site, ela não encontra a informação que ela precisa. Ou depois que ela preparou esse canal, a pessoa entrou em contato com você deu a resposta para ela, mas você não abasteceu aquele lead da forma que ele precisa com as informações para uma conversão de venda. Também perdeu, né? Você fez todo um investimento de marketing, muitas vezes, com plano de mídia on, que vai nas redes sociais, com Google AdWords, com Instagram, Facebook, tudo mais. Ou no off, que você faça TV, rádio, outdoor, vamos supor, panfletagem, seja qual for o canal que você escolher. Você levou esse cliente até a empresa e você não nutriu ele, você perdeu, né? Então você jogou dinheiro fora. Na hora que você fizer a avaliação lá do retorno sobre investimento, você não vai ter nada. E essa é a questão que eu falei exatamente para vocês, do foco do cliente. Hoje, que é o que a gente precisa ter, o foco do cliente, não mais o foco no cliente. Toda empresa está focada no cliente para fazer com que ele se satisfaça com isso. Mas a empresa ela não está atenta, muitas vezes, que a necessidade dele é outro. Às vezes, a tomada de decisão ela é baseada em experiências pessoais dos gestores de marketing, da equipe de vendas, da direção da empresa, muitas vezes, mas não entende a necessidade do cliente, não tem uma pesquisa que direciona quem é o público, o que o público quer ver, o que o público quer consumir, qual é o produto que esse público quer para que você desenvolva algo para ele. E é basicamente isso. Eu acho... terminei. Isso é uma pincelada geral dos conceitos, né, da comunicação 360. E daí, eu quero ver com vocês agora o que vocês querem saber sobre isso. Quais são as dúvidas, o que a gente pode falar sobre o que está acontecendo no mercado.
A minha primeira, eu como inclusive assessor lá da publicidade na prefeitura, é justamente quais são os desafios que você tem em um órgão público para aplicar o marketing 360. Porque quando você chega no 360, né, na comunicação 360, é porque você já passou vários estágios. E ainda mais aqui que ainda está crescendo esse conceito de utilizar o marketing, cara, a gente pra caramba chegando, né? Então, você já deve ter muito desafio, já deve ter penado muito. Como é que tá lá? Quais são os seus desafios lá para aplicar isso oficialmente? Eu acho que o primeiro e maior desafio de um órgão público, que foi o que eu enfrentei lá atrás quando eu era governo, e agora também no Ministério Público, é o aculturar a instituição para a importância da comunicação. Porque eu não consigo fazer qualquer ramificação de comunicação, muito menos uma comunicação 360, se eu não conscientizar o meu público e principalmente a minha liderança de que a gente precisa fazer comunicação e ela tem que ser estratégica. Esse, para mim, é a dificuldade maior. Só que eu vejo que nessa gestão, onde eu fui convidado para fazer parte, a comunicação ela é uma necessidade e um pilar muito importante. Então, a gente tem conseguido avançar muito no sentido, principalmente de aculturar. As pessoas abraçaram muito o projeto de quais são as metas que a gente tem, o que a gente quer fazer, quais são os objetivos que a gente quer atingir, porque não adianta a gente fazer comunicação se a gente não tiver indicadores. A gente estabeleceu vários KPIs muito legais para todas as áreas, porque hoje, para quem não conhece, assim, o Departamento de Comunicação do Ministério Público ele é dividido em 3 pilares: jornalismo, publicidade, que é a nossa criação, e o cerimonial. Então, nós temos indicadores para tudo, tanto indicadores de atendimento de imprensa, indicadores de matérias veiculadas, se elas são boas, se elas são ruins, como é que está essa nossa percepção. Nós temos indicadores de aceitação de campanha, aprovação de campanha, tempo de entrega de campanha. A gente tem indicador de cerimonial com evento, a gente tem indicador de rede social, que não são as métricas de vaidade, né? A gente não quer saber do número de seguidores que a gente tem em cada canal, a gente quer saber qual é o engajamento que a gente está tendo, quais são os tipos de conteúdo que mais envolvem o nosso público, quais são os feedbacks que a gente recebe e principalmente o atendimento que a gente tem, seja nos canais digitais e nos canais offline. Então, passado o período de dificuldade de aculturar, a dificuldade é implementar métricas estratégicas que a gente consiga medir se o nosso trabalho está sendo efetivo. Porque não adianta nada eu ter uma equipe grande, eu ter uma equipe que tecnicamente está produzindo se a gente não tiver uma produção assertiva. Show, valeu, cara. Obrigado. Depois a gente vai conversar, precisar de umas ideias aí. Por favor. Consultoria. Ei, pô, conversa, nada de consultoria, conversa. Ó, vou deixar falar aí porque o tempo tá curto. Eu acho que essa palavra do Felipe é muito interessante em relação ao órgão público, que eu trabalhei um tempo aqui no órgão público aqui em Rondônia, e vejo que muitas das vezes a estratégia de comunicação que você tem, por exemplo, é postar matéria. A postagem de matérias é a grande estratégia do setor de comunicação, e não ver a comunicação como um pilar estratégico da instituição, de não só aparecer na mídia. Muitos gestores, muitas pessoas que estão no topo dessa cadeia aí acreditam que só o fato da tua matéria estar sendo repostada em algum portal ou alguém ser convidado do órgão para participar de uma entrevista já é estratégia, sendo que tem muita coisa que pode ser explorada, muita coisa que pode ser utilizada como estratégias básicas para a instituição, né? Eu acho que isso não deixa de ser estratégia. Eu acho que ela não pode ser a única, porque, por exemplo, quando eu era Rocha Filho ou quando eu era outra empresa privada, emplacar qualquer matéria, seja na TV, seja num site, seja na rádio, é muito difícil, porque tecnicamente você tem relações comerciais ali que afetam isso. Mas quando você tem uma abordagem, como eu posso dizer, uma chamada de interesse público,
Isso fica mais fácil. A gente conseguiu fazer muito isso, assim, nas empresas que eu já atuei, que eu conheço no dia a dia e que eu vejo outras fazendo também. Só que essa não era, tecnicamente, a nossa única estratégia. Se o meu desafio era integrar marketing e relacionamento com o cliente, eu tenho que estar na mídia para que as pessoas vejam a autoridade que eu estava construindo para o escritório, quem são as pessoas, quais eram as causas que a gente atuava. Mas eu também não conseguia fazer só isso, eu não podia balizar a minha comunicação só nesse pilar. Eu tinha outros eventos, eu trazia as pessoas do dia a dia, que são os formadores de opinião, os gerentes jurídicos, para entender melhor sobre os problemas que eles tinham, para a gente prestar uma assessoria, para que eles vissem de pouquinho a nossa expertise, o nosso know-how, o nosso histórico. Então, existiam várias outras coisas, né? Era o que a gente falava aqui, que até que eu mostrei um pouquinho. O branding do escritório, ele era diverso, e ele atuava como um guarda-chuva. Dentro desse guarda-chuva, eu tinha várias ramificações onde a gente atuava para abrir um site de notícia, vai ter alguém falando da gente. Vai num evento do Sebrae, a gente é parceiro. Vai fazer qualquer outra coisa, a gente vai estar ligado àquela área que a gente quer atingir. Sim, exatamente. Então, porque você consegue visualizar, tem outras ferramentas do marketing que você pode utilizar em um órgão público. É uma pena que nem todos tenham essa percepção de que eu tenho mais ferramentas para explorar. A gente estava comentando na última palestra, eu e o Caio, a gente está precisando de alguém para falar sobre gestão de crise, por exemplo. É muito raro uma empresa ou um órgão já ter uma estratégia traçada sobre gestão de crise e saber quando vai atuar na hora que tiver um problema. Tipo assim, eles deixam para fazer essa gestão da crise quando realmente a coisa já acontece. Não tenho nada preparado, quando acontecer, eu faço. A gente vai, já que você falou de crise, o Maurício colocou aqui um comentário exatamente sobre isso, e o Maurício é a minha referência de crise, assim, então se você quer alguém para falar sobre isso, o Maurício já pode falar. Na próxima reunião. Viu? Eu já vou passar para o Caio o mini currículo e a foto dele, aí o Maurício já faz. Hoje eu tô só ouvindo, que tô aprendendo com você. Eu vou comunicar só a data pro Maurício. Exato. Fala comigo que eu fecho, eu sou assessor do Maurício, a gente já resolve. É amanhã já. Top. Felipe, na questão assim que você mostrou aí todas as possibilidades do marketing viral, marketing embalde marketing, dentro do Ministério Público, que é um negócio que eu acredito que seja um pouco mais engessado e até, assim, erros que talvez você poderia cometer numa empresa privada lá, talvez seja um pouquinho mais burocrático, né? Vai ter todas aquelas estratégias, o Instagram vai ter uma vibe muito institucional, vai ter uma vibe mais de comunicação com o público, com o povo. Qual que é a estratégia e o que você pretende fazer lá? Não vão ter todas aquelas estratégias. Eu sempre digo assim que nem tudo é aplicável para tudo. Mesmo quando eu era empresa privada, eu não conseguia utilizar todas aquelas estratégias porque o meu público tem algumas limitações, tem algumas visões que a forma que eu comunique usando aquelas estratégias não vai chegar até eles. Então, no Ministério Público, realmente por ser um departamento de comunicação de uma instituição de direitos, de defesa da sociedade, a gente fica ainda mais limitado. Só que a gente consegue avançar do que a gente já tem. Então, assim, eu estou no Ministério Público tem 40 dias. A gente já avançou em alguns pontos de transmissão de eventos, por exemplo, da forma como a gente fala, da forma como a gente publica. O seu social media hoje, ele tem todo um padrão de linguagem, de emotion, ou não? Ele tem um padrão de linguagem que é um padrão que a gente segue, uma cartilha que a gente é regido tecnicamente,
que é do CNMP, que é do Conselho Nacional dos Ministérios Públicos. Então, assim, o Conselho rege todos os ministérios públicos e todos os departamentos de comunicação têm um representante para opinar sobre isso. Nesse último mês, a gente reformulou bastante coisa, que é o nosso plano de comunicação para os próximos 4 anos. A gente já conseguiu reformular ele numa pegada mais digital, mais dinâmica, menos engessada, e principalmente levar isso para o conselho, para que não adianta só eu fazer, porque se eu faço, eu destoo. Eu preciso que todos os ministérios públicos estejam alinhados nessa nossa diretriz de, caramba, 2001, a gente não pode ficar falando só replicando matéria na internet. Né? Então, a forma como a gente fala, de que forma a gente fala, se a gente usa emoji, se a gente não usa emoji, isso a gente já está avançando. Não vai ser algo que nos próximos 3 meses você vai ver que a coisa revolucionou, que a gente já não fala mais de um jeito, ou que a gente já não que é uma outra comunicação. Não é. Porque, querendo ou não, o Ministério Público faz 40 anos agora em janeiro, é uma coisa enraizada, é uma coisa que leva em consideração a hierarquia. Então, a gente precisa fazer isso de uma forma construtiva, com a participação de todo mundo e, principalmente, preparando as pessoas. Porque, imagina, eu tenho mais de 100 promotores no estado todo, eu tenho mais de 20 procuradores de justiça e eu tenho vários tipos de abordagem, eu tenho vários tipos de pensamento, vários tipos de visão. Então, eu primeiro preciso alinhar isso internamente para depois colocar em prática. Várias coisas a gente já conseguiu fazer, que é, por exemplo, a gente já não posta mais a matéria toda no Facebook, por exemplo. A gente tem uma chamada que leva para a pessoa que quer ver, beleza. A gente tem uma outra pegada para o Instagram. A gente tem uma outra pegada no Twitter, que, por exemplo, o Twitter já é uma coisa que a gente avaliou que não compensa estar, porque é uma rede de conversas e as pessoas não querem conversar sobre inquéritos, sobre denúncias, sobre coisas. Não é o nosso público. Então, a gente já chegou nesse ponto de que é melhor eu construir essa proximidade numa outra rede, como o LinkedIn, que onde eu vou falar sobre carreiras, onde eu tenho concurseiros que querem saber como ingressar, como ser promotor, como ser um analista, quem é a pessoa mais antiga. Eu tenho várias curiosidades que eu consigo falar sobre isso do que está no Twitter. Então, são várias pegadas que a gente já consegue ir mudando. Não é algo que, usei todas as estratégias. Eu não vou conseguir, tecnicamente, fazer marketing de guerrilha, por exemplo, na maioria das vezes. A gente consegue. Existe um plano e a gente quer fazer isso para ativação do memorial. Mas, no sentido, a gente consegue usar o marketing social. A gente lançou uma campanha agora de arrecadação de banners, junto numa parceria com a Sejus, para transformar banners que eram descartados em materiais escolares para crianças de baixa renda, ou em questão de vulnerabilidade. Eu consigo usar marketing pessoal para promover a autoridade dos meus promotores e procuradores. Eu consigo usar várias dessas ações, não necessariamente todas. Mas legal, o importante é usar as que funcionam, né? Exato. E testando, né? Não adianta eu só achar que não serve. Se a gente tem uma ideia, e eu falo muito isso pro time, assim, eu não vou dizer o que funciona e o que não funciona, a menos que a gente teste. Se a gente testar e ver que deu merda, a gente não faz mais, porque a gente só erra uma vez. A gente vai cometer erros novos, aí a gente vai testar outras coisas. Quero fazer tal coisa. Esses dias chegou uma ideia de que a gente ia fazer um Reels metido a TikTok. Eu falei, vamos fazer. A gente não vai criar um TikTok para isso. A gente vai ver uma forma de ter essa pegada. E a gente vai testar. Se funcionar bem, se não funcionar, paciência, a gente aprendeu. Uma pergunta, não muito no assunto, mas só para eu entender. Hoje a sua equipe é formada por pessoas que você trouxe ou são funcionários públicos? Eu cheguei e já tinha todo mundo lá. Na verdade, comigo chegaram outras 2 pessoas. O departamento em si, que é o Departamento de Comunicação Integrada, que tem esses 3 pilares, né, jornalismo, publicidade e cerimonial, ele é composto por 10 pessoas comigo. Então, nós temos 3 publicitários e uma estagiária,
na parte de publicidade. Nós temos 3 jornalistas comigo e uma estagiária. Nós temos um administrativo e nós temos um cerimonial. Perfeito. Assim, Felipe, voltando para o assunto que você tinha falado no início, de alinhar os discursos, né? Isso é uma coisa muito difícil, eu acredito que, falando assim, porque, por exemplo, eu falo pelo Ministério Público daqui do meu estado, sou do Acre, tá, gente? E aí, assim, Legal. Eles fazem, por exemplo, campanhas específicas de violência contra a mulher. Eles alinham isso muito bem para o jornal. A gente consegue ver um outdoor com campanhas dele, a gente consegue ver isso no digital também. Então, a sociedade, assim, já sabe que eles vão apoiar essa causa, porque eles estão alinhados, assim, no discurso deles, né? Só que aí é uma coisa muito difícil de fazer, assim, alinhar os dois discursos, tanto para on, para off, é uma coisa muito difícil de se fazer. É uma coisa muito difícil. Aqui no nosso, a gente está tentando funcionar como uma agência, onde a gente tem um atendimento que é responsável por captar toda a demanda que chega via SEI, via reunião, via qualquer coisa. Primeiro, a gente vai fazer um planejamento disso, a gente vai ver como que a gente vai desdobrar aquela campanha no on, no off e no interno, principalmente porque eu preciso preparar os meus porta-vozes para dar entrevistas sobre isso. E só então a gente starta. Porque eu não vou fazer mais o que a gente fazia muitos anos atrás, e eu digo muitos anos atrás porque quando eu fui governo lá, eu saí do governo em 2015. Então, lá atrás a gente tinha uma campanha e a gente pegava o vídeo que ia para a TV e colocava. A gente pegava a matéria que saía e colocava. A gente não tinha essa interligação do canal. Cada canal com a sua linguagem, cada canal com o seu formato, cada canal com a sua abordagem específica, sabe? Gente, não querendo ser ruim, mas nem todos estavam aqui no início e o Meet ele começou a limitar o tempo. Nós temos agora 4 minutos. Eu faço uma pergunta, abro uma outra conversa para continuarmos. Alguém tem mais alguma coisa a perguntar? Cara, eu acho que para mim foi bem legal. Eu gostei desse modelo aí que o Meet nos obrigou. Nos limites. É porque Felipe, Eu jurava que era ficava ilimitado. 2 horas. Era, atualizou, olha Atualizou aí. essa semana. Ainda bem que eu pago. Vamos usar o seu no Tá próximo. vendo, Felipe? Como É só são pedir. os 9. Olha aí, ó. É só pedir que a gente usa, cara. Não, já tá pedido já. Se a gente soubesse, tinha pedido para você abrir. Não, mas eu não sabia que tinha limitado. Né, a gente Bem. também não. Descobrimos agora. Beleza. Ainda bem que foi antes de cair a reunião, né? Eu só ia Exato. perguntar uma coisa pro Felipe, era só a questão, como é que vocês fazem para capturar demandas? Como é que vocês usam algum tipo de canal, e-mail? Para capturar demandas de matérias, de campanhas dentro do órgão. Como é que vocês fazem essa captura? A gente sabe que demanda para comunicação, ela não tem um fluxo, né? Ela brota, assim, ela cai. Então, a gente recebe demanda geralmente via SEI, quando existe uma tramitação falando sobre aquilo. A gente recebe demanda em reunião, quando a gente trata de ideias sobre aquilo. E muitas vezes alguém bate na nossa porta, me encontra no corredor e fala, eu queria tal coisa. Só que o que a gente faz? Como a gente está tentando funcionar no modelo de agência, a gente organiza o atendimento. Então, qualquer pessoa que receba qualquer coisa, despacha para esta pessoa que concentra esse atendimento. E ali a gente começa a organizar em Planner. Dentro do Microsoft Office, a gente tem um Planner, que é o que a gente usa no MP. E quem me conhece sabe que eu sou meio doido, fissurado por dados planilha. Então, eu gosto de tudo no modelo onde eu consiga ver. Então, a gente consegue ter o Planner, que é meio que um Trello, que eu consigo organizar, eu consigo ver por quem está atribuída aquela demanda, eu consigo organizar por andamento, eu consigo ver de várias formas. Isso é lançado lá e eu consigo ver qual é o andamento, quais são as peças que já foram finalizadas, se ela está em aprovação, de que forma está, e a gente vai fazendo isso girar sem perder o timing da coisa, né? Porque a gente sabe que, querendo ou não, a gente tem demanda e a gente tem prazo e a gente quer fazer isso com mais celeridade, com mais assertividade. Então,
como eu gosto das coisas muito bem organizadinhas, a gente já usava o planner, eles já usavam, a equipe já usava, só que cada time tinha o seu, jornalismo, publicidade e cerimonial. A gente criou um planner único para ser um departamento de comunicação integrada mesmo, onde eu consigo ver tudo. Então, se eu tenho uma campanha aqui, eu sei o que isso vai virar evento para o cerimonial, eu sei o que isso vira matéria para o jornalismo, eu sei o que isso vira de criação de peça para publicidade, eu sei o que isso vira para rede social, eu sei de tudo isso. Assim, eu tenho uma visão 360 da coisa mesmo. Felipe, muito Estamos obrigado. Perfeito. E vai sair em menos de alguns segundos. Obrigado, gente. Até mais. Viu? Obrigado. Boa noite, gente. Tchau, boa Prazer. noite.